Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos iniciando mais uma vez nessa manhã, início aí de semana, o programa Cristo no Lar, através das ondas do rádio Café FM 98.9. Nossa parceira da evangelização, no anúncio, no testemunho da palavra, da vida, da fé, da proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Então, minha saudação, meu bom dia, a você de longe, a você de perto, a você internauta, você que estão conectados aqui e acolá, você de paróquia, cidade, circunvizinha, onde se encontram, sintam-se abraçados, acolhidos pelo programa Cristo no Lar, nesta manhã, onde mais uma vez queremos anunciar o amor, a graça, a bondade que Deus tem para cada um de nós e para toda a humanidade. Nosso abraço também a todas as famílias enlutadas, pelos seus entes queridos que vão para a eternidade. Que o Deus da vida, a força do ressuscitado, seja a força, a condição para continuar no caminho da experiência da fé, da prática, do amor e do perdão que vem de Deus e vivido no meio de nós. Hoje é aniversário de Benilda Zanucci Paiva e Mauro Lúcio Paradísio, né? E oferta aí da Manuela, está lembrando aqui, né? Desejando parabéns aí para essas pessoas. Então que Deus, o Deus da vida, os abençoe também, os fortaleça nesse dia, nesta manhã, celebrando o dom da vida. A eles e a todos vocês, vamos ouvir nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. De dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses dois riscos, religião não é. Um é vertical, o outro horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é o aqueduto. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses dois riscos, religião não é. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical medita, o horizontal agita. Feito de dois riscos é meu caminhar. Sem esses dois riscos posso não chegar. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois riscos não se tem Jesus. Muito bem, muito bem, muito bem. Iniciamos um novo mês em uma nova caminhada. Dia 1º celebramos a memória de Santa Teresinha, padroeira das missões, neste mês missionário que a igreja celebra
para impulsionar o que deve ser nossa prática constante. E esse ano com o tema Ide da Igreja Local aos confins do mundo. Nessa campanha missionária, cuja inspiração bíblica continua baseada no texto do discípulo de Emaús, como foi aí o ano, está sendo, né, melhor dizendo, o ano vocacional, que vai até agora novembro. Corações ardentes, pés a caminho. E é interessante da igreja local, ou seja, da onde nós estamos, aos confins do mundo, né, para anunciar a boa nova do reino de Deus a todos os lugares e a todas as pessoas, porque é a ordem de Jesus. Quando escolhidos os seus, ide agora anunciai a toda criatura, a todos os lugares, o reino e a palavra de Deus. Por isso nós continuaremos ainda um pouquinho neste mês de outubro, refletindo o mês missionário, mas ainda lembrando a importância da palavra de Deus, até porque o mês missionário é impulsionado, como toda a aspiração, como toda motivação, como toda ação na igreja, pela palavra de Deus, que é a palavra que conduz, que ilumina, que orienta, que dá sentido e dá razão da nossa caminhada, do nosso dia a dia, da nossa vida, da experiência que nós vivemos, e a partir daí nós comungamos no reino de Deus. Por isso que a comunidade é o corpo eucarístico formado pela palavra, e celebramos a Eucaristia para alimentar esse corpo eucarístico, chamado para a missão, para o testemunho, da evangelização, da experiência da fé. Por isso que estávamos lembrando, no último programa, que o estudo da carta aos Efésios nos ajuda a afirmar a unidade de nossas famílias e nossas comunidades. Ajuda a valorizar a diferença como uma riqueza e nos abra sempre mais ao espírito e à prática da sinodalidade, que é a riqueza da igreja que está aí sendo colocada, proposto para nós, né? E que nos leva ao discernimento juntos, buscar caminhos juntos, planejar, executar, avaliar como comunidade, de maneira participativa e corresponsável. É essa a proposta do Papa para nós. Então, derramar sobre nós, né, a luz do Espírito Santo de Deus, que vem a partir da palavra de Deus. E toda a ação contrária a isso, vai lembrar a carta aos Efésios, que fere a unidade da igreja, tudo aquilo que fere essa unidade, não permite, ou pelo menos atrapalha esse processo de comunhão que vive a comunidade cristã católica, né? Que nós então formamos como igreja. E é justamente isso que a carta aos Efésios vem afirmar. A unidade da igreja insiste em recomendar que os cristãos não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia, as atitudes, né, não vão de encontro com a palavra de Deus, tem uma inteligência cega, só olha para si próprio, né, uma miopia muito fecunda, vive longe de Deus, coração endurecido, vive na ignorância, perde a sensibilidade, levados pela libertinagem, também entregues a imoralidades, a carta aos Efésios. Então este acento indica a vida nova que a comunidade tem que viver, e da qual foi chamada a um estilo de vida. E o pior seria, aqui se refere, né, essa expressão pagão, né, mas pior se isso houver no meio da comunidade. Ações, atitudes como essa, que visam os interesses próprios, que visam os interesses políticos de pessoas que estão na comunidade para benefício próprio daquilo que vai organizar em torno de si, para os seus interesses, para o seu pensamento, que não é o pensamento verdadeiro, talvez, que não é o pensamento total, porque a totalidade só está em Deus. Mas quando, por exemplo, se chega ao extremismo, é um dos pecados que fere aí a unidade da igreja, o extremista é aquele que só olha do seu ponto de vista. Nem Deus consegue ajudá-lo a enxergar a realidade, aquilo que é. Ou aquilo que fere, aquilo que mata a vida do outro, aquilo que tira do outro a possibilidade de viver aquilo que a palavra de Deus ensina e aquilo que a palavra de Deus pede de nós. Então a necessidade de vestir-se de uma nova humanidade, é a proposta para nós da palavra de Deus, a carta aos Efésios, que nós estamos meditando ainda neste mês de outubro, como reflexão no mês da Bíblia, não é um conselho teórico, mas deve ser uma prática de vida que implica atitudes concretas de conversão. Abandonar a mentira e dizer sempre a verdade, abandonar a raiva, o ressentimento contra os outros,
aquilo que promove a divisão e discórdia. Pessoa que na comunidade diz crer em Deus, que diz viver em comunidade, mas causa divisão, é como estar amarrando uma própria pedra de moinho no pescoço, diz o Evangelho, para afundar e levar aqueles aos quais ela consegue convencer. Então, abandonar atitudes, situações, né, que rouba da pessoa a sua liberdade, que rouba da pessoa a sua dignidade, mas ocupar-se de trabalho digno, abandonar aquela conversa inconveniente pela qual a boa palavra que deve edificar, diz São Paulo a carta aos Efésios, né? E não ser causa de tristeza para o Espírito Santo de Deus, que quando se afasta de toda aspereza, do desdém, da raiva, do insulto, da maldade, mas perdoar-se mutuamente como Deus nos perdoa. E hoje, como já lembrado em tantos momentos aqui, o que vale é a opinião, não é a verdade. Então cada um vai vivendo a sua opinião e querendo convencer o outro que está certo. Certo é Deus. A verdade vem de Deus. Mas não como hipocrisia. Conhecer a verdade, cuidado libertará. Não com hipocrisia. Com a verdade, com aquilo que implica crer na palavra de Deus. Não para os interesses próprios ou para uma teoria, mas para uma vida configurada à vida de Deus e em Deus. Por isso a liturgia domingo, belíssima liturgia, nos lembravam, né? Até onde de fato nós somos capazes de dizer o nosso sim para Deus. Até onde o nosso sim chega. Porque um filho foi chamado para trabalhar na vinha, disse não e foi. Obedeceu ao pai. O outro disse sim, mas não foi. Então nem sempre o sim dito é de fato aquilo que vai ser feito, que vai ser realizado. Então é preciso saber até onde nós somos capazes de chegar para realizar, cumprir o plano, o projeto de Deus, que é sempre um projeto de conversão, que é sempre um projeto de vida, que é sempre um projeto de amor. Está aí a carta São Paulo aos Efésios ajudando a entender, compreender, para nos revestir de uma nova humanidade, né? E a partir disso, vestidos dessa nova humanidade que vem a partir da experiência de Cristo. Acima de tudo, é claro, modelo único, perfeito para o nosso seguimento, para a nossa compreensão da prática do amor de Deus na vida de cada um de nós e para nós, como Deus assim o faz e realiza no nosso meio. Vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Lá vem vindo a paz de Deus, chega sem querer impor, toda tímida ela vem pedindo por favor. É assim que ele trabalha, Deus não força a gente não, mas também não se atrapalha, vai direto ao coração. Ele manda a sua paz, faz a paz acontecer, mas primeiro que ele faz é tentar nos converter. E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não, vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos. E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não, vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos. Lá vem vindo a paz de Deus, chega sem alardear, só percebe quem a tem, ou quem vive a procurar. Gente de cabeça oca, que até prega religião, tem a paz na sua boca, mas não tem no coração. Não adianta o cara ser pregador muito capaz, se não sabe conviver, prega bem, mas não tem paz. E o sujeito que encontrou a paz de Deus já não tem mais ilusão. Ele achou o que buscava e agora vive pelos seus irmãos. E o
sujeito que encontrou a paz de Deus já não tem mais ilusão. Ele achou o que buscava e agora vive pelos seus irmãos. Você tá pensando que fazer a paz é fácil? Jesus rima com luz, mas também rima com cruz. É. Lá vem vindo a paz de Deus, chega sem querer impor. Toda tímida ela vem pedindo por favor. É assim que ele trabalha, Deus não força a gente não, mas também não se atrapalha, vai direto ao coração. Ele manda a sua paz, faz a paz acontecer, mas primeiro o que ele faz é tentar nos converter. E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não, vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos. E o sujeito que aceitar a paz de Deus não terá sossego não, vai passar a vida inteira se ralando pelos seus irmãos. Vai passar a vida inteira se cansando pelos seus irmãos. Vai passar a vida inteira se doando pelos seus irmãos. Muito bem, e a paz de Deus que vem pela palavra de Deus, né? Que é luz para os nossos passos, para a nossa vida, para o nosso caminho. Nosso texto da liturgia de hoje é o capítulo 9 do evangelista Lucas, versículos de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. Jesus começa com esse evangelho a sua grande subida para Jerusalém, para a cruz, para o céu. Ao longo desse percurso, acontecem ensinamentos, encontros, sinais ou os milagres, as controvérsias, porque a figura do discípulo se torna central. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que segue seu mestre, e não passa à frente do mestre. Ele está no caminho da renúncia, a renúncia de si mesmo, e da solidariedade ativa com os pobres, pequenos, excluídos, pessoas que sofrem. Não é o que acontece com Tiago e João, ainda apegados aos antigos rancores entre judeus e samaritanos. Jesus traz uma nova proposta, que é a proposta da misericórdia, que é a proposta do amor. E com efeito, diante da recusa de hospedagem dos samaritanos, por isso essa irritação dos discípulos, né? Esses dois discípulos propõem que sejam exterminados. Talvez aproximando hoje o que nós vivemos, né? Na falta de paciência, os extremistas, né? Que não sabem respeitar o outro, a sua visão, o seu jeito de ser. E o apelo deles ao poder divino está a serviço da vingança odiosa. E o ódio, nós sabemos, a vingança ou toda a prática do mal é um veneno que a pessoa toma pensando que o outro vai morrer. Jesus reprova esse espírito de intolerância dos discípulos e mantém a firme resolução de caminhar para Jerusalém, não desvia do caminho, onde vai entregar a própria vida em favor de todos. E é interessante nós notarmos, em outros momentos também do Evangelho, Jesus em momento algum desvia do plano, desvia do projeto do Pai. Não, em momento algum, ele permite ser desviado.
ele permanece firme aquilo que se propõe. E a proposta dele é chegar até a cruz. E a partir da experiência da cruz, levar-nos a uma experiência de toda a humanidade da libertação, do encontro, da graça de Deus, do amor de Deus. Então ele não permite, ele não aceita essa provocação que os discípulos ainda estão agarrados, presos ao passado e não abertos ainda à proposta de Jesus, que naquele caminho, e ide para todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, e nós com o tema, né, esse ano, ide da igreja local, né, para questões missionárias, de sair, de levar, de testemunhar, de anunciar a palavra de Deus, de ter alegria do anúncio da palavra de Deus, que é a missão de todos nós e para todos nós, cristãos batizados, que devemos assumir e colocar em nossa vida como Deus deu a cada um, a cada uma, para que assim nós possamos realizar a partir daqui, de onde estamos, de onde vivemos, de onde experimentamos, né, melhor dizendo, a nossa experiência de fé para o mundo, para levar a todas as pessoas, incansavelmente, nas ruas, nos bairros, nos cantos, nos locais, que ainda não chegou, como é necessário, preciso chegar à força que tem a palavra de Deus. E pela nossa prática, pelo nosso testemunho de fé, pela nossa vida, pela força que a palavra de Deus concede a cada um de nós. E é a palavra de Deus que é o alimento primeiro. É esse alimento que nos dá a clareza, que nos dá a condição, que nos dá a sabedoria por onde nós devemos caminhar. E essa experiência que vai ajudando a todos nós, e ajudando como igreja que somos, formar-nos como povo de Deus, como família de Deus. E a partir dessa experiência nós devemos realizar, cumprir a vontade dele, porque nós já sabemos, já dito em tantos outros momentos, que o que nos faz feliz é realmente cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus nos ajuda a viver essa verdadeira felicidade na realização, e se nós somos perseverantes, nos dá a recompensa futura, que é a promessa, né, de nossa capacidade de compreender. Lá, São Paulo, a carta aos Coríntios, já nos lembra isso, né? Como a ajuda que Deus dá a cada um de nós de sentirmos essa alegria, essa realização, mesmo em meio aos desafios da vida que nos são impostos às vezes, mas que nós possamos realizar, nós possamos cumprir e fazer. Porque fazer a vontade de Deus é conseguir a nossa realização plena e também pessoal, para irmos anunciar e testemunhar a igreja que existe para missão, para ser missionária, e nós temos suas testemunhas. Muito bem, queremos lembrar hoje então, terça-feira, melhor dizendo, né, às 19 horas, missas nas comunidades Pedra Negra e Bananal, hoje, né, estaremos celebrando dia 3, Pedra Negra e Bananal. Amanhã, quarta-feira, dia de São Francisco, né, teremos missa então às 19 horas na comunidade de São Francisco e na comunidade São Paulo Apóstolo. Dia 5, quinta-feira, missa às 19 horas na comunidade Areal e comunidade Monte Verde. Dia 6, na sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, né, 13h30 no asilo, né, aí na São Sebastião, 17 horas na comunidade lá em Caiana, São João Batista, e às 18h30, início da nossa adoração, né, ao Santíssimo, e depois 19 horas a celebração da Eucaristia. São as nossas atividades celebrativas que teremos durante aí esta semana. E queremos aqui agradecermos uma vez a todas as pessoas envolvidas, né, na nossa, já lembrada aí, né, pelo Romínio no início do programa, nossa carreata bíblica, nossa manifestação de agradecimento a Deus pela palavra de Deus no meio de nós. Então, uma experiência muito bonita, de pessoas que se dispuseram, de comunidades que se dispuseram, para que juntos pudéssemos realizar esta homenagem, essa gratidão à palavra de Deus, na força que a palavra de Deus comunica a cada um de nós. Então, nosso agradecimento a todos e que o bom Deus os abençoe e os fortaleça na missão, iluminados pela palavra de Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Queremos louvar e agradecer a Deus, bem dizer, e que Ele continue a abençoar-nos a todos nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.
barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos no mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Dos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo, no meu barco de sonho a cingrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.